Palmeiras! O Dudu Traíra agora torce pela boa recepção da torcida palmeirense. O Allianz Parque deixa de ser a casa do Palmeiras e o Gustavo será liberado pela diretoria. E essas e outras novidades você verá somente agora no Giro do Nação Alviverde. Então põe na tela aí, GD. Palmeiras! A notícia exclusiva desse vídeo traz fatos e fotos sobre as mudanças que o Vitor Roque vai passar para dar um up em seu futebol. E os 12 jogos sem gols foram o estopim para isso acontecer agora, o que ocasionou uma reunião séria entre diretoria e comissão técnica. E o assunto envolvendo o jogador se torna mais delicado que os demais, pois foi uma contratação que o Abel vinha pedindo há muito tempo e se esperava nessa sua chegada um início avassalador dele com gols decisivos, mas a pressão vinda da direção não está no jogador em si, mas no formato que o time vem jogando. E no atual cenário, qualquer centroavante que está na linha de frente dentro da pequena área não tem chance para finalizar. Em exclusivo, confirmo a todos que foi definido que durante esses próximos dias haverá uma transformação do meio de campo para frente e, se for necessário testar o Veiga novamente como 10 para tentar mudar essa situação, isso será feito, nem que para isso ele pule as etapas. Tirando o Estevinho da meiuca e o Maurício também, já vimos esse filme e não está descartado também que até esses ajustes sejam feitos e o Vitor tenha de passar um bom período no banco de reservas, e o caso dele pode ser semelhante ao do Giai, que também passou por esse mesmo processo e agora enfim está jogando alguma coisa, né? Palmeiras! Está decidido, o Gustavo Garcia, jovem lateral emprestado para o Portimonense, não vai mais voltar para o Palmeiras, e o jogador que estava cotado para assumir a posição do clube no segundo semestre agora vai ser negociado em definitivo, e a reviravolta veio por conta da ascensão do Giai, que tomou conta da posição, acabando de vez com as possibilidades do Garcia retornar. E a expectativa da diretoria é de que apareça uma proposta acima dos 30 milhões de reais, e o plano segue sendo o mesmo de vender mais com a condição de manter uma boa porcentagem, visando uma venda futura, e até agora não há mais detalhes e também não foi repassado qual clube da Europa está de olho nele, mas pelas especulações que andam rondando o Portugal e as que a equipe do canal obteve, entre os clubes que mais cobiçaram seu futebol está o Benfica. Para isso ele fica. E sobre o assunto não há muito o que ser dito, pois o Garcia, por mais que tenha um histórico lindo em nossa base, chegando aqui quando ainda era criança, sendo muitas vezes lapidado, infelizmente não tem mais espaço aqui, e a melhor escolha a ser feita tanto para o Palmeiras quanto para o jovem é essa liberação imediata, e pela primeira vez vejo um clube de Portugal trazendo benefícios para o clube, e os últimos que passaram por lá só trouxeram dor de cabeça, viu? Palmeiras! O Palmeiras está prestes a tomar uma de suas grandes decisões desde que foi inaugurado o Allianz Parque, e o próximo clássico, que acontecerá na Arena Barueri, será um grande motivo para um possível afastamento do clube do Allianz Parque, e a pressão do Abel sobre as idas de um estádio para o outro vem incomodando muito ao elenco, além dos jogadores. Eles que pedem a todo custo um estádio fixo, o que seria então o fator principal de um clube com a vantagem de estar em casa mudando de figura. E os últimos resultados no Allianz provam que a Arena perdeu aquela sua força de outrora, e se antes era impossível perder, agora se tornou cada vez mais comum. Esse episódio com o último jogo lá contra o Bahia, que mostrou exatamente um pouquinho disso, e de acordo com as informações que chegam, o Allianz Parque não será 100% afastado do clube, mas as próximas partidas onde houver show, o clube vai optar por mandar uma sequência maior de jogos em Barueri, e como foi repassado no começo, tudo vai depender do clássico contra o São Tolos, e sendo bem sincero, até que demorou para tomarem alguma decisão, e pelo menos em Barueri vamos ter um público menor, porém agitado nas arquibancadas, e a Leila deveria ser ainda mais radical, tirando os assentos do setor onde ficam as organizadas, pois assim aumenta ainda mais a capacidade de espaço para receber mais torcedores por lá, e creio que eles iriam gostar bastante, viu? Pense nisso, Leila. Palmeiras! A previsão será de estádio cheio, e mais uma vez o Palmeiras voltará para Brasólia em jogo contra o Vasco da Leila. E o bom resultado financeiro do ano passado fez com que o grupo de empresários repetisse o acordo com o clube carioca, e a tendência é de que nesse jogo seja batido o recorde de público do ano no futebol brasileiro, e muito provavelmente haverá a famosa torcida mista por conta de toda a ligação irmanada envolvendo as duas torcidas. E não há por que haver uma divisão total do público, e a expectativa para esse jogo é que a comissão técnica entre em campo com força máxima, porque a derrota em casa contra o Bahia ainda mexeu demais com o ego do Abel, que vai
vai de todo jeito tentar recuperar esses pontos perdidos. Só que agora fora de casa, quando aliás o Verdão se sai melhor, e para quem está achando que enfrentar o Vasco será molezinha, fiquem então cientes de que o lado de lá vai vir ainda mais forte sem o Carille. Por conta disso, existe por lá um ar de renovação, e por conta disso que há até um foco especial da delegação para nada sair fora dos conformes. E no final das contas, o que valerá mesmo serão os 3 pontos, nem que para isso seja feito o simples feijão com angu com um placar magérrimo. E por 1-0, viu? Palmeiras. O curioso caso de um jogador que lutou pelo fim do gramado sintético querendo prejudicar o Palmeiras, agora assina com outro clube mineiro, que aliás tem o mesmo modelo em sua arena, né? O mundo dá socos na gente, né, seu traíra? E esse mesmo gramado do Allianz Parque, que a cada dia que passa mais entra na vida dos faladores e transforma em algo inédito. Esse mesmo caminho que o atacante Dudu tomou em sua carreira, o tal do arrependimento. E o medo de jogar no Allianz Parque com toda certeza lhe persegue durante as noites de sono, e nos bastidores houve confirmações de que a Leila passou esses últimos dias com um sorrisão de deboche no rosto, e no fim ela de fato estava certa. E vai aqui os meus parabéns pra tia, que mulher incrível e sábia. Ela teve culhão verde para enfrentar a torcida e ainda obrigou o jogador de ir embora. E essa história só não ficou ainda mais interessante porque não chegaram os 40 milhões oferecidos pelo Cruzeiro. E que coisa é essa, hein, comedor de leitão Alexandre Matos? E eu é que queria ver sua cara nesses dias. Você tentou de todas as formas prejudicar o Verdão ao atiçar o Dudu para ir pros Marias. E no final das contas acabou passando por um vexame enorme, e agora vamos ver um time B do Palmeiras no Atlético Mineiro, literalmente a volta dos que não foram. E até aqui já são 5 ex-jogadores e ainda tem o Cuca Beludo no banco de reservas, e a diferença é que tivemos todos eles em seu auge. Então são o Scarpa, Menino, Rony, Caio Paulista, Dudu e o Cuca Beludo, cabelo de boneca. Palmeiras. Bom, eu tô ficando por aqui com o giro de notícias de hoje do nosso Verdão e retorno amanhã, se Deus assim o quiser. Obrigado pelos views e likes para os nossos vídeo posts diários, e continuem assim, pois estaremos sempre juntos por aqui com essa nossa torcida apaixonada e que muito ama esse nosso Verdão em Deca campeão. Até amanhã e avante Palmeiras sempre, que de fato é campeão.